trata ali das bem-aventuranças, o sermão da montanha, o sermão poderoso que Deus deixou para nós, que por coincidência ou providência, eu não sei, essa semana a gente tocou em alguns desses versos na lição da Escola Sabatina, uma lição maravilhosa, nos ajudando a entender um pouquinho do contexto de Tiago, e abordar um pouquinho desses textos bíblicos. E ali em Mateus capítulo 5, verso 41, nós vamos meditar em algo que Cristo usou da época, queria ensinar e nos traz essa lição para nós. Diz assim, ó: se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele quantas? 2 milhas. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2 milhas. Sabe, queridos, naquela época, o que acontecia? Essa orientação de Cristo, ela foi dada quando os judeus, eles estavam em servidão dos romanos. E havia uma prática entre os romanos, que é o seguinte: todo judeu era obrigado, porque ele era um povo que estava sob a servidão dos romanos, quando chamado por um romano, a andar uma milha. Aliás, 2 milhas, uma milha melhor, andar uma milha. E Jesus diz assim: olha, se te convidarem para andar uma milha, anda 2 milhas. Uma milha, trazendo para a nossa medição hoje, seria em torno de 1.400 metros. 1,5 km, vamos arredondar. Então o que Cristo está dizendo? Cristo está dizendo assim: olha, se alguém te obrigar a andar 1,5 km, anda com ele quanto? 3 km. Mas parece uma coisa meio estranha, né? Poxa vida, eu já estou fazendo algo que eu sou obrigado. Queria que você se situasse um pouquinho no momento. Você, um judeu, está sob a servidão de Roma, se depara com um romano, e o romano diz assim para você: olha, leva esse fardo para mim. E você é obrigado a deixar tudo o que estava fazendo naquele momento. Largar toda a tua atividade. De repente você estava programado para ir ao trabalho, atender tal pessoa, atender a esposa, os filhos, fazer alguma compra, enfim. De repente você tinha que largar tudo para atender aquele romano. Pergunta a você: você atenderia, porque você está sendo obrigado, você atenderia com prazer, sorriso aberto, dizendo: não, eu vou contigo, beleza? É assim que você faria? Eu fico imaginando um judeu murmurando, rangendo os dentes, querendo pegar aquele romano pelo pescoço e tendo que obrigar a andar uma milha que ele não estava programado para andar naquele dia. E era assim que acontecia. Entre tantas práticas, essa era uma delas. E Jesus usou isso. E o que ele disse? Olha, se te convidarem para andar uma milha, anda 2. Anda 2 milhas. Sabe, queridos, quais são os ensinos que Cristo quer nos passar? Aconteceu algo com alguém que na Bíblia também está, chamado Simão Cirineu. Você lembra da história? Simão Cirineu, Jesus estava andando já com a cruz, cambaleando, caindo, e de repente o soldado romano viu que ele não estava conseguindo levar aquela cruz, chamou aquele judeu: leve a cruz. Foi dessa maneira que aconteceu. E o que Cristo quer nos ensinar? O que ele queria ensinar para aquele povo? Porque eles entenderam bem. Eles entenderam porque, imagine, a ira que isso provocava. E de repente alguém diz assim: peraí, essa pessoa que está vindo aqui, um mestre até não tão conhecido assim, está me pedindo para andar 2 milhas. Eu já ando 1 milha, obrigado. Eu tenho que andar 2 milhas então? Não se esqueça, queridos, que Jesus é o mestre dos mestres. Ele usou de parábolas, ele usou de alusões históricas, o que estava acontecendo. Por quê? Por trás daquilo ali tinha um ensino. E aqui qual é o ensino? Jesus estava dizendo assim: queridos, não pare na primeira milha, ande também a segunda milha. Mas ande a segunda milha de que maneira? Ele chamou aquele povo a ter maior comunhão com Deus. Amados, andar a primeira milha era por obrigação. Aquele povo era obrigado a andar. Mas quando ele disse assim: ande a segunda milha, ele estava indo além da obrigação. Ele estaria fazendo aquilo de forma voluntária. Era como se estivesse dizendo assim: não, eu vou andar contigo 1 milha. Tem
terminou a primeira milha, você iria surpreender aquele que estava te obrigando a andar a segunda milha. Ele ia ficar surpreso, peraí, ele deveria andar a primeira milha, ele está andando comigo a segunda milha. Jesus queria ensinar aquele povo que o andar a primeira milha não era o suficiente. Era necessário andar a segunda milha. Ali, no próprio capítulo 5, se você observar, Jesus ele pedia algumas coisas, aquele povo pede para nós, que fogem ao nosso senso comum. Basta você voltar o teu olhar nos versos anteriores. Olha só, no verso 38 diz assim, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. O que significava isso? Da mesma maneira que te tratarem, tratem ele dessa maneira. Era assim que aquele povo aprendia. E eu já costumei ouvir muitas vezes, eu creio que você já deve ter ouvido, falar assim, trate as pessoas da maneira como elas te tratam. Olho por olho, dente por dente. Mas olha o que Jesus disse. Jesus diz assim, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Verso 40, então, ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa também a capa. Que mestre é esse que nos diz que nós temos que fazer além da nossa obrigação? O que ele queria ensinar para aquele povo e nos traz hoje? Será que Deus está dizendo que eu devo ir além da minha obrigação? Será que eu tenho que fazer algo a mais daquilo que eu sei que tenho que fazer? É isso mesmo, queridos. É isso mesmo. Quando nós defendemos a lei de Deus, por exemplo, nós somos defensores da lei de Deus, queremos andar segundo a vontade de Deus, mas ao defender a lei de Deus, muitas vezes nós corremos o risco de nos tornar legalistas. E nós andamos exatamente como está na letra da lei. Eu não devo desonrar o dia de sábado, não devo desonrar meu pai e minha mãe, eu não devo fazer isso, não devo matar, e não devo mesmo, porque esses foram mandamentos que Deus me deu, eu devo obedecê-los, mas parece que eu estou tão cego com a lei, eu fico tão cego com aquilo ali, que parece que aquilo é apenas um parâmetro. Se eu botar o pé para o lado de cá, eu estou incorrendo em erro, e eu vou agindo muito mais com medo do que por amor. E aqui está o ensino de Jesus. Quando Cristo pediu para que andasse a segunda milha, Ele não estava dizendo para desobedecer aquele romano, mas Ele estava dizendo assim, ande além da tua obrigação, ande além, faça a voluntário, vá além. E aqui nós trazemos para o terreno espiritual o nosso relacionamento com Deus. Sabe, queridos, muitas vezes o nosso relacionamento com Deus parece que ele se circunscreve, ele se limita a mais ou menos algumas coisas. Por exemplo, eu ter a minha meditação pela manhã, eu fazer o meu devocional, eu ler a Bíblia, eu estudar a lição da escola sabatina e eu vou sair dos meus afazeres. Durante o dia eu devo me comportar como um cristão. Quando chegar no final da tarde e à noite eu estou em casa, então aí o que eu vou fazer? Eu vou agradecer a Deus e eu vou descansar. É isso que nós fazemos. É isso que nós deveremos fazer como cristãos. Mas sabe, queridos, sabe o que Cristo está dizendo para você e para mim hoje? Nós estamos andando a primeira milha. Porque se você perceber, não me entenda mal, mas se você observar, para um cristão convicto, parece que isso são requisitos mínimos de um cristão. Ou não é? Se você se considera como um cristão, se nós nos consideramos como cristãos, é o mínimo que a gente faz. O que é? Estudar a Bíblia, saber a vontade de Deus, observar as profecias, e dedicar tempo para Deus. E muitas vezes nós nos regulamos até inclusive ao tempo mesmo. Bom, já passou de meia hora, eu tenho que trabalhar. E aí eu me ocupo com os meus afazeres. Pasmem, queridos, muitas vezes nós chegamos até a medir a espiritualidade das pessoas e a minha própria espiritualidade com esses requisitos. Parece que quando eu estou andando dessa maneira, eu estou andando com Deus. E eu estou andando com Deus, sim.
Só que eu estou fazendo, entre aspas, a minha primeira milha. É o dever de um cristão. Porque todo cristão que se diz ser cristão, o que ele precisa fazer? Ter comunhão com Deus, estudar a Bíblia. Porque foi através deste livro aqui que Cristo, que Deus falou e fala conosco. É através desse livro que Deus nos convida a observar a vontade dEle, a observar o que Ele tem para as nossas vidas. Mas, amados, será que eu não estou andando a primeira milha somente? Porque eu estou fazendo aquilo que é o básico de um cristão. Eu estou procurando seguir a Deus e não incorrer em pecado. Mas quando Deus diz assim, ó, filho, querido, não ande a primeira milha somente, ande a segunda milha. Sabe o que Ele está dizendo para você e para mim? Ele está pedindo assim, filhinho, haja de forma voluntária. Diga para você mesmo e para o mundo, dizendo assim, olha, eu sou cristão, mas eu sou cristão lendo a Bíblia, eu sou cristão no meu ambiente de trabalho, eu sou cristão lá em casa, eu sou cristão com a família, eu sou cristão a todo momento que eu respiro. Esse, queridos, é o grande desafio do ser humano. Esse é o meu desafio, quem sabe seja o teu desafio. É nós andarmos com Deus, é termos comunhão com Deus. É nós termos uma vida inteira de comunhão com Deus. O cristão, queridos, ele não deve ficar controlando o relógio, pensando que talvez vai trabalhar minutos a mais para Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cristo está nos ensinar que o cristão, ele não deve estar preocupado em fazer hora extra na vida cristã. Ele deve avançar cada vez mais. Ele deve ter o impulso de tudo que ele fizer, em primeiro lugar, estará Jesus. Estará Cristo. Cristo é o centro da vida do cristão. Aí nós começamos a andar a segunda milha. Sabe por que nós começamos a andar a segunda milha? Porque eu estou indo além da obrigação. Eu estou dando um passo de fé. Eu estou dizendo para Cristo, Senhor, eu tenho uma vontade enorme de aprender sobre Ti. Toda vez que você ouvir esse nome, Jesus Cristo, Ele vai te chamar a atenção. Toda vez que você observar que alguma coisa está sendo pregada sobre a volta de Jesus, vai te chamar a atenção. Ah, mas eu já sei. Estudo sobre profecia, eu já estudei tanto. Talvez você possa dizer, eu já fiz o meu estudo bíblico. Mas toda vez que você ouvir o nome de Jesus, Ele te chama a atenção. Por quê? Porque Ele é o centro da vida do cristão. É o andar a segunda milha. É você agir não por obrigação, mas é você andar de acordo com a sua voluntariedade. Queridos, muitos de nós nos contentamos em andar a primeira milha. Seja franco. Eu vou lhe fazer uma pergunta, que é a chamada pergunta retórica. Responda para você mesmo. Quantas vezes você andou além da primeira milha? Quantas vezes eu, Arthur, tenho andado além da primeira milha? Esse é o desafio, queridos. É nós andarmos com Cristo a todo momento da nossa vida. Porque a primeira milha, ela está a nos obrigar. A segunda milha, ela está a nos dizer, eu estou andando de forma voluntária. Eu estou dizendo para o mundo e para Cristo, Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida. Eu te aceito como Salvador, sim, mas além de Salvador, eu te aceito como Senhor. E essa palavra Senhor, ela tem uma implicação tão grande. Porque quando eu digo que Ele é o Senhor da minha vida, eu estou dizendo que não importa a minha vontade. Não importa. Importa a vontade de Deus na minha vida. Quando eu digo que Ele vai ser o Senhor de minha vida, eu estou assumindo uma posição de dizer assim, olha, eu vou além da obrigação. Eu vou andar contigo. Mas eu vou andar contigo não porque estou me obrigado. Queridos, todo jovem tem uma preocupação. Olha, eu não posso fugir um pouquinho daquilo que os meus ciclos de amizade pensam, porque talvez vão dizer que eu sou quadrado, que eu não estou na onda, eu não estou na moda. Amados, na vida cristã, se tem uma palavra que não deve ser empregada, é a moda. Aliás, se eu pudesse usar a moda, eu poderia dizer que o cristão ele vive a sua vida espiritual a moda antiga.
Sabe o que é a moda antiga? Bíblia, oração, comunhão com Deus, andar com Ele. Se você observar o que o mundo está pedindo para nós hoje em dia, está pedindo para nós deixar isso aqui de lado. Basta você ver o noticiário, basta você ver as coisas que acontecem. Hoje o que mais se fala, o que é? É você ser auto-independente. Você tem que ser independente. E o que Cristo está pedindo? Filho, vem comigo. Entrega a tua vida, o teu coração. Não porque Cristo ele tem prazer em ter pessoas dependentes como que uma marionete. Não. Mas porque Ele é o dono do universo e conhece o fim desde o princípio. E Ele sabe dizer para ti, filhinho, eu sei o caminho que tu deves andar. Queres ser feliz? Siga os meus ensinos. Eu te farei feliz. Eu te farei andar, mesmo em meio a tantos problemas, eu farei você andar de forma tranquila, segura. O mundo não entende isso. Porque o mundo vai pensar assim, como que eu vou andar seguro? Como que eu vou andar com a minha mente tranquila, sendo que eu tenho minhas contas para pagar, sendo que está difícil de eu andar em casa, porque a esposa não entende o meu jeito de ser cristão, meu esposo também não. Como que eu vou andar tranquilo se lá na faculdade eu estou tendo dificuldade para alcançar as notas, eu estou tendo dificuldade de explicar a razão da minha fé, porque sexta-feira, ao pôr do sol, eu preciso estar com Deus? Como que eu vou ter tranquilidade? Deus vai dar tranquilidade, por quê? Porque mesmo vivendo no mundo, você não é do mundo. Há um pequeno segredo que eu aprendi na minha vida cristã, que eu queria passar para você. Quando as pessoas disserem para você que você é meio, vou usar um termo aqui, antigo, né? Você é meio fora da casinha, né? Você está andando, está fazendo é meio careta, não precisa responder. Responda para você mesmo: eu não sou cidadão desse mundo. Você já é cidadão de outro mundo. Nós estamos, como Paulo disse aqui, como forasteiros. Como forasteiros. Nós somos cidadãos da pátria eterna. Amados, Cristo está chamando você e a mim para andar além do esperado, além do dever. Andar a segunda milha. Como é que eu faço para andar a segunda milha? A minha segunda milha, ela está muito ligada com o meu relacionamento com Jesus. Como tem sido o meu e o teu relacionamento com Cristo? No nosso relacionamento, nós precisamos atingir alguns aspectos da nossa vida. Por exemplo, as nossas escolhas. As nossas escolhas quanto ao que eu tenho que vestir, ao que eu tenho que comer, a minha recreação e até ao que eu penso. Eu diria até, porque parece que é algo que a gente não tem cuidado. O que eu tenho vestido? É claro que é muito bom a gente vir à igreja, é muito bom a gente sair e ter uma boa roupa, bonita roupa, é ótimo isso, é lindo, e é bom mesmo, é bom a gente cuidar. Todo ser humano tem uma pitada de vaidade, alguns têm a mais, né? Conheço homens aí que são tão mais vaidosos do que as mulheres. É bom ter, é bom cuidar, mas querido, será que isso não está ultrapassando alguns limites? Será que o meu ato de vestir, ele não está depondo contra mim? Ou contra o cristianismo que eu digo pregar? Será que eu não estou usando roupas inadequadas para não ser que se diz cristão? Será? Será que eu não estou muito mais preocupado em acompanhar a moda que o mundo oferece? Estou me despreocupando com aquilo que Deus está me pedindo? Deus tem ensinos claros quanto a vestir-se de forma discreta. Eu tenho que cuidar com aquilo que eu estou comendo. O que será que eu estou comendo? Eu não estou falando nem das carnes imundas, né? Não estou nem falando daquilo que a Bíblia já nos ensinou. Mas, querido, às vezes nós nos colocamos na mesa e parece que nós somos muito mais glutões do que alguém que está fora. Como é que eu tenho cuidado da minha saúde? Sabe que é um assunto muito delicado, a questão da saúde e a questão da alimentação. Qual deve ser a alimentação ideal? Nós sabemos, a alimentação do Éden. Mas eu não consigo alcançar essa alimentação, não faz mal, querido. Converse com Deus. Ande a segunda milha. Comece ao menos a andar a segunda milha. Tome propósitos. Senhor, eu gostaria de
de melhorar nesse aspecto aqui da saúde. Aí depois de você avançar esse degrau, Senhor, agora me ajuda mais aqui. O que você está dizendo para Cristo? Você está dizendo para Ele, Senhor, eu voluntariamente eu estou tomando uma decisão contigo, eu quero melhorar a minha saúde. Por que se toca tanto nesse assunto da saúde, queridos? Não é por menos. Satanás sabe que a capital do teu corpo é onde? É aqui. E se ele atingir o teu intelecto, ele te afastará de ouvir a voz do Espírito Santo. Quantos de nós estamos padecendo por problemas de saúde e às vezes estão preocupados? Nunca se viu, não sei se você observa, mas eu tenho observado muito, eu nunca vi tanto caso de câncer. Tanto caso de câncer. Câncer, os mais variados. Quando eu penso que já vi todos os tipos de câncer, daqui a pouco aparece um novo. Os hábitos de vida que nós temos estão depondo contra nós. Nós estamos vivendo menos, com qualidade péssima de vida. Não é por menos que muitas pessoas procuram academia, estão se cuidando no seu corpo. Pessoas que não têm talvez uma cristandade ou uma comunhão com Deus tão grande assim, estão cuidando do seu corpo. Querido, cuide do seu templo, o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo gostaria de falar mais com você e comigo, mas não pode, por quê? Meus hábitos não deixam. Eu devo andar a segunda milha quando eu escolho, por exemplo, o tipo de recreação que eu estou adotando. Que recreação eu estou utilizando? Deus quer que eu ande em um relacionamento de segunda milha quando eu escolho o meu namorado. Meu não, né? Usando exemplo, eu sou casado, mas o teu namorado, tua namorada, tua noiva, teu companheiro, tua companheira que você quer casar. Tá? Eu estou com 46 anos. Há cerca de 6 anos atrás, numa aula, estava dando aula, fazendo chamada, e chamando um, chamando outro e tal. De repente, tinha uma moça que o nome dela estava lá no final da lista. Que me chamou muita atenção, até porque eu sou uma pessoa que eu não sou tão discreta assim, eu acabo, às vezes, me surpreendendo e acabo demonstrando, né? E aí eu estava vendo a chamada, de repente a moça assim para mim, professor, anota o meu nome aí, porque o meu ficante está lá me esperando. Eu olhei bem desse jeito assim para ela, o teu o quê? Veja você pergunta para ela, foi tão instantâneo, né? O meu ficante está lá embaixo. Eu estava com 40 anos, eu estou ficando velho. Não é possível, gente. O meu ficante. As modas que o mundo está colocando e que está entrando dentro da igreja. Parece que o ato de ficar é melhor. Hoje está sendo até meio que careta um jovem ou uma jovem dizer que está namorando, está pensando em noivar e lá no futuro próximo vai pensar em casar. Mas para que tudo isso? Por que você já não vai morar junto de uma vez então? O cristão quer andar na contramão do mundo. Ele quer fazer o certo e não consegue. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou repetir o que eu falei aqui. Você não é cidadão desse mundo. Nós somos cidadãos da pátria celestial. Não é por menos. Eu atuo na área de direito. Quantos casamentos desfeitos existem hoje? Se fizer um paralelo entre a quantidade de pessoas que estão casando numa semana e a quantidade de pessoas que estão se divorciando, disparado o divórcio ganha muito. Porque é muito fácil casar. E hoje está muito fácil também de divorciar. Hoje não tem mais compromisso. O inimigo está atacando isso. Não tem compromisso. E isso afeta a tua vida religiosa. Peraí, agora está expulsando da barra. Como é que a vida no casamento afeta a vida religiosa? Relacionamento. As pessoas hoje não querem mais manter relacionamento. Querem ficar. Eu não quero que você se ofenda, eu não quero ser agressivo. Mas muitas vezes, sabe o que nós estamos querendo fazer com Jesus? Eu quero ficar com Jesus. Às vezes eu estou dizendo assim para Cristo, Senhor, ou para algumas pessoas no mundo, estão dizendo assim, ó, sábado eu vou lá ficar com Cristo. Eu não estou tendo relacionamento com Deus. Eu estou andando e achando que estou andando na primeira milha. Eu preciso andar a segunda milha. Queridos, muitas outras coisas poderiam ser pensadas aqui, ser ditas, mas
cuidado com o que nós pensamos também. Como é que está sendo o meu pensamento? Eu estou ocupando o meu pensamento com o quê? Eu tenho as minhas preocupações do dia a dia, aula, trabalho, contas para pagar, família, estudo, filhos. A tua cabeça deve estar girando. E quando você chega às horas do pôr do sol, você diz assim, que bom que chegou o sábado. Que bom que chegou o sábado, porque eu estava na reserva já das minhas energias. Você se reabastece, recomeça a semana, mas os pensamentos ficam. O que eu estou pensando? O meu pensamento está sendo ocupado com o quê? Queridos, o meu desejo é que o teu e o meu pensamento ele esteja na segunda milha, no relacionamento com Deus. Na segunda milha, nós não estaremos preocupados em fazer o básico de um cristão. A nossa preocupação vai ser usar todos os meios possíveis para andar com Ele, para estar com Ele, ter prazer de estar com Ele. Falo aqui para casais, casados, noivos, namorados, que têm um prazer enorme quando estão juntos. A hora parece que passa tão rápido, não vê a hora. É tão gostoso estar, por exemplo, com amigos, uma social, um sábado à noite, a gente não vê a hora passar, porque é gostoso estar ali. Quando você olha no relógio, nossa, já passou tanto tempo. Quando é que eu vou ter esse prazer com Cristo? Dizer assim, Senhor, nossa, já passou tanto tempo, eu estou aqui contigo ainda, que bom. Eu preciso disso, queridos. Sabe por que você e eu precisamos? Porque esse mundo aqui vai acabar, você sabe disso, está acabando. Está nos últimos minutos da história desse mundo. E eu vou ficar como aqui, andando ainda na primeira milha? Eu preciso ter um relacionamento com Cristo. Eu preciso deixar com que o Espírito Santo trabalhe no meu coração. Eu preciso. Se você observar comportamentos de pessoas na Bíblia, você vai ver, por exemplo, o comportamento de José no Egito. Você conhece a história, não vai dar tempo aqui. Mas em tudo que ele sofreu, de tudo que ele passou, por qualquer ser humano, poderia ter aplicado olho por olho, dente por dente. Puxa vida, meus irmãos me traíram. Por que eu tenho que perdoá-los? Humanamente, ele ia agir corretamente, humanamente. Mas ele andou a segunda milha. Ele recebeu aqueles irmãos, os perdoou e perdão genuíno. Por que eu enfatizo isso, perdão genuíno? Muitas vezes nós dissemos assim para as pessoas, eu te perdoo, mas é o seguinte, não quero mais te ver na minha frente. Isso não foi perdão, queridos. Desculpe. Talvez você possa dizer assim, eu te perdoo, mas abalou a confiança. Isso é natural, porque você precisa demonstrar que você pode ser confiado. Mas você dizer assim, perdoo, mas eu não quero mais te ver, isso não é perdão. José perdoou, José andou a segunda milha. Por exemplo, se nós observarmos a vida de Ruth, no capítulo 1, verso 16, tem um dos versos mais lindos que você pode ver, que ilustra muito bem o que é andar a segunda milha. Ruth, capítulo 1, verso 16, diz assim, quando Ruth, conversando com Noemi tinha dito para ela, olha, vai para a tua parentela, que eu já não tenho mais marido, meus filhos já morreram, não tenho mais o que fazer, eu vou voltar lá para a minha terra. Olha o que Ruth diz, não me instes para que te deixes e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que fé! Ela ousou andar a segunda milha e dizer assim de forma voluntária, eu vou contigo, porque eu sei com quem tu tens andado, eu quero andar contigo. O que dizer de Paulo, que andou a segunda milha? Combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira, guardei a fé. O que dizer do maior exemplo de andar a segunda milha que a Bíblia tem e que esse mundo já teve? O que dizer de Jesus? Como ele andou a segunda milha? Ele andou a segunda, a terceira, a quarta milha, mas fique na segunda milha. Ele andou a segunda milha. Por quê? Porque, ao contrário do que as pessoas imaginavam, ele não tratou quem o estava afligindo da maneira como ele deveria. Ou você tem dúvidas de que ele poderia sair daquela cruz e arrebentar com tudo que estava ali? Poderia. Ele poderia ter dito para Deus, Senhor, eu não quero isso aqui. Eu estou sofrendo por alguém, por pessoas que nem ao menos me reconhecem. Ao contrário, estão cuspindo e batendo em mim. Ele poderia ter feito isso.
Mas ele andou a segunda milha porque ele disse assim: Senhor, aonde eu estou no céu, eu não posso ficar sem aqueles meus filhos, não posso. Eles precisam estar lá comigo. Ele andou a segunda milha e te ensina todo dia, e me ensina todo dia. Amados, ande a segunda milha. O nosso mundo, ele está à procura de homens e mulheres que andem a segunda milha. Pastor Ted Wilson, em 2010, ele, ao pregar um sermão sobre o nome da igreja adventista, me chamou muito a atenção e eu queria meditar em algumas coisas que ele falou que é um desafio para mim. Eu gostaria de dividir isso com você. Quando ele enfatizou o significado do nome Adventista do sétimo dia, o que ele diz? Ele diz assim, toda vez que você diz esse nome, você prega um sermão. Ele continua dizendo: quando falar em público ou escrever um discurso, não se refira a si mesmo apenas como adventista. E não se esconda atrás da abreviatura IASD. Toda vez que você diz, sou adventista do sétimo dia, você prega um sermão. Nunca se envergonhe disso. Nunca se envergonhe desse nome. Você tem uma oportunidade quando estiver no comércio, você é evangélico? Não, eu sou adventista do sétimo dia. E ali você começou a pregar o sermão. Porque esse nome diz a tua esperança, a minha esperança. Esse nome diz o dia que é o marco, o sinal que Deus escolheu. Esse nome diz a quem você pertence, adventista do sétimo dia. Como é que nós estamos no assunto da pregação do Evangelho? Como é que nós estamos engajados em pregar o Evangelho? Eu não estou falando nem de pregar o Evangelho de um púlpito, mas pregar o Evangelho com o melhor e mais eficaz sermão que eu e você temos que pregar, que é uma vida vivida nas mãos do Senhor. É o meu desafio, queridos. É o teu desafio. Viver com Cristo. Termino, queridos, com uma citação de Ellen White em Serviço Cristão. Quando ela fala sobre esse assunto, ela diz assim: a força se adquire mediante o exercício. Todos os que empregam a capacidade que Deus lhes deu terão maior capacidade para devotar seu serviço. Note, aqueles que nada fazem na causa de Deus deixarão de crescer na graça e no conhecimento da verdade. Um homem que jazesse deitado, recusando-se a usar os membros, perderia dentro em pouco toda a faculdade de empregados. Da mesma maneira, o cristão que não exercita as faculdades que possui torna-se um paralítico espiritual. São aqueles que, em amor para com Deus e seus semelhantes, se estão esforçando para auxiliar outros, os que ficam estabelecidos, fortalecidos e firmes na fé. Ela termina essa citação dizendo assim: o verdadeiro cristão não trabalha para Deus por impulso, mas trabalha para Deus por princípio. O verdadeiro cristão não trabalha por um dia ou um mês, mas ele trabalha por uma vida inteira. Amados, na primeira milha nós andamos a reclamar, nós andamos a murmurar. Na segunda milha, porque ela é voluntária, nós andamos de cabeça erguida, e mesmo em meio aos problemas, nós dizemos para o mundo: eu sou feliz com Jesus, eu ando com Jesus. É claro, queridos, que tudo que aqui estou falando não é fácil. Talvez na sua cabeça, como na minha também, tenha circulado: Senhor, não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Talvez eu tenha que dizer, como os discípulos um dia disseram lá em Lucas, quando Jesus disse para eles que se deve perdoar, se preciso for, 7 vezes ao dia, mais de 7, 70 vezes 7, quando ele disse para Pedro, mas eu tenho que dizer: Senhor, aumenta a minha fé. Eu tenho que dizer: aumenta a minha fé. Aumenta. Mas uma coisa eu tenho certeza, meu Deus, eu quero andar contigo. Segunda milha, eu não sei como, eu tenho tanta coisa para melhorar, eu tenho tanta coisa para fazer, mas Senhor, eu quero começar a andar a segunda milha contigo, porque eu quero que o meu viver ele seja inteiramente nas tuas mãos. Eu não quero mais morar aqui, eu não quero mais viver aqui. Aqui, queridos, nós temos momentos de prazer, momentos de felicidade. Meu pai está com 90 anos
Ele tem um problema de bronquite crônico. O pastor Ezon conhece e sabe. O que aquele homem tem sofrido, você não tem ideia. Eu já peguei ele algumas vezes na cama, com a boca totalmente aberta, fazendo um esforço tremendo para puxar o ar, e passa um fiapo de ar. E tem familiares com bronquite, sabe do que eu estou falando. Ele tem um aparelho do lado dele, e de vez em quando ele tem que estar usando aquele respirador. 90 anos ele está dessa maneira. Mas o pai, ele é uma pessoa muito lúcida. Eu brinco com ele, o pai está com a cabeça melhor do que a minha, e é verdade. Ele lembra de coisas tremendas, tá? Passada, vai lembrando. Minha mãe era muito brincalhona, ela chega a brincar, sabe, teu pai, o passado é presente, o presente é ausente, e o futuro não existe. O pai, ele tem algo que para ele é fantástico, é morar aqui na terra. Quando ele está bem, ele um dia usou uma palavra e disse assim: filho, aqui é tão bom de viver, é tão bom de viver, é bom viver aqui, ter os filhos, estar na igreja e tudo mais. Há cerca de 10 anos atrás, por causa dessa força que tem, ele tem que fazer muito esforço, ele rompeu o baço. E o meu cunhado, Flávio, que estava na casa, levou ele às pressas para o hospital, porque ele estava tendo hemorragia. Até aquele momento, ele não havia aceitado Cristo completamente. Não havia. Ele tinha muita resistência a alguns assuntos. E não havia aceitado. Eu lembro, estava bem pertinho do aniversário da minha filha. Aliás, no dia do aniversário dela. E eu estava lá no hospital com ele, pastor Guinter. Eu e ele entramos no quarto, melhor, no UTI, e o pai se debatia muito na maca, porque os médicos ainda não sabiam que era o baço que tinha rompido. Ele estava em hemorragia. Já tinha dado 5 paradas cardíacas nele, paradas cardíacas. Tem um coração muito bom. Não fosse a questão do pulmão, ele seria fantástico. E ali naquele leito, se debatendo, estou conversando com vocês, eu estou me lembrando da cena 10 anos atrás. Pastor Guinter e eu entramos. Pastor Guinter, ele já havia estudado a Bíblia. Tinha as resistências que um homem da idade dele tem, e quero crer que só o céu Deus vai resolver isso para ele. Hoje ele não é já resolvido em algumas coisas. Mas naquela marca ali, o pastor perguntou para ele se ele aceitava Cristo como seu Salvador. Ele disse que aceitava. Ele foi para a cirurgia, fez a cirurgia. Dias depois ele teve que voltar para a cirurgia porque abriu os pontos. Eu tive que fazer algo que eu nunca imaginei que eu tivesse que fazer naquele dia. Eu andava a conversar com ele: Senhor, por que eu tenho que fazer isso? Não havia espaço, porque meu pai estava prestes a morrer. E eu tive que ir ao cemitério ver o terreno para sepultar meu pai, porque a iminência da morte dele era grande. Depois daquele dia, meu pai, ele mudou, mas mudou completamente. Você tem uma ideia? Eu sempre tive um hábito, eu não sou tão amoroso assim, sabe? Mas eu sempre tive um hábito de beijar as pessoas. Eu beijava meu pai. Primeira vez que eu fui beijar meu pai disse assim: filho, homem não se beija. Muito machista. Homem não se beija. Hoje, se eu sair da casa dele sem dar um beijo nele, ele fica triste. Ele resolveu mandar a segunda mim, queridos. Hoje, sabe o que ele diz? Ele não diz assim: esse mundo está bom. Hoje ele diz assim: Senhor, deixa eu ficar vivo para te ver voltar. Eu quero te ver voltando. Eu quero te ver voltando. Eu não vi uma pessoa ainda que gosta tanto de viver como meu pai. Mesmo com 90 e tantos anos, sabendo que teremos um tempo de perseguição, ele disse assim: Senhor, me mantém vivo, porque eu quero te ver voltar. Mas ele também é convicto de que se ele descansar, ele vai ver Jesus voltar. Eu creio nisso. Amados, que você e eu possamos andar a segunda milha. O meu apelo nessa manhã é que
mesmo não sendo tarefa fácil, que o nosso comportamento seja andar com Jesus, ter intimidade com Jesus. É disso que você e eu mais precisamos. Talvez você possa estar pensando, mas eu preciso da minha casa própria, eu preciso do meu trabalho, eu estou desempregado, eu não aguento mais aquele meu trabalho, eu preciso sair de lá, eu preciso fazer uma faculdade. Eu sei que tudo isso você precisa. Eu também tenho algumas coisas que eu preciso, mas eu queria te fazer um convite, um desafio nessa manhã. Na tua escala de prioridades, faz o seguinte: dê um enter, abre uma linha, coloque isso tudo para baixo, e na primeira linha coloque o seguinte: intimidade com Deus. Que esse seja o teu propósito, queridos, para que nós possamos de fato e de verdade andar em segunda milha, para logo logo a gente ver Jesus voltar e continuar com Ele pela eternidade. Que Deus o abençoe, que Deus o mantenha nos caminhos de Deus. Amém. Não sei se